Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, não sei se vocês viram, né? Mas o zagueiro Gil, que despertou o interesse do Atlético no começo da temporada, não sei se vocês lembram também. O zagueiro Gil, que chegou a negociar com o Atlético, teve uma pedida meio alta, o que impossibilitou a vinda dele pro Atlético naquele momento, quando o Atlético ainda buscava um líder defensivo, podemos falar assim. O Gil não é mais jogador do Santos. O Gil pediu rescisão do Santos, enfim. As coisas não estavam acontecendo pro Gil lá na Série A com o Peixe. E agora o jogador está livre no mercado. E surge naturalmente uma expectativa de movimentação por parte do Atlético. O Atlético vai atrás do Gil, o Atlético não vai atrás do Gil. Faz sentido ir atrás do Gil nesse momento. E eu vou ser bem sincero com vocês que eu acredito que a gente precisa entender. A gente precisa entender o cenário antes de bater o martelo se vale ou não vale ir atrás de um zagueiro que pra mim é melhor que qualquer outro zagueiro que a gente tem. Mas só isso não basta. Eu vou pedir pra você deixar o like no canal, se inscrever, esse processo me ajuda muito, a gente tá se aproximando dos 30 mil inscritos. E óbvio, se você gosta do nosso conteúdo, das nossas análises, você tem duas maneiras de ajudar a gente demais. A primeira é indo lá no site da Bplay Paraná e, obviamente, se cadastrando com o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá essa moralzinha. A casa de apostas feita pra você, torcedor paranaense. A segunda é se tornando membro do canal por apenas R$ 5. Você tem outros planos, mas por R$ 5 você já entra lá no nosso grupo, na nossa resenha. Eu conto com vocês. Rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre o Gil, tá? E primeiro de tudo, eu queria deixar claro que fica muito nítido qual é a movimentação de mercado que o Atlético vai fazer nesse meio de ano, tá? Não acho que vai ser um mercado nulo, zerado, como foi na temporada passada. Acho que se teve algo que dá pra dizer que o Atlético aprendeu nesse sentido, foi exatamente essa movimentação necessária que o mercado exige. Porque se você for parar pra pensar, o mercado ele te bota num contexto que todo mundo vai estar se movimentando. Se você não estiver se movimentando, se você não estiver pensando em melhorar a equipe, você vai sair atrás disso, pô, cobrou um preço muito caro pro Atlético. Então, assim, acho que vai ser uma janela que o Atlético vai atrás do Matheus Alexandre, que não deu certo no esporte, do Gil, que não deu certo no Santos, e não que sejam jogadores ruins pra gente. Muito pelo contrário, até pelo fato da gente estar inserido no cenário de Série B. Mas, assim, eu acho que a expectativa de movimentação vai partir muito desse cenário, tá? Acho que o primeiro ponto pra gente conversar é mais ou menos esse. Segundo ponto pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. Depende. É muito banal eu chegar aqui e falar pra vocês que o Gil seria uma ótima contratação. Eu não consigo chegar aqui pra vocês e falar que o Gil é uma ótima contratação, me perdoa. Ah, Thiago, mas por que você não consegue? Porque depende do treinador. Vamos lá, vamos pensar o primeiro cenário. O João Correia continua como técnico do Atlético. Cara, a gente viu como o Tobias, um zagueiro mais pesado, sofreu tendo que jogar em linhas mais altas. E assim, o Gil é melhor que o Tobias, mas a característica dos dois é muito parecida. Então, assim, a gente vai ficar numa expectativa pro Gil se adaptar no estilo de jogo que conversa zero com as características dele. Não vai funcionar. A gente precisa de zagueiro tipo Léo, tipo Beleze, tipo Arthur Dias. Eu não tô falando de nível. Tô falando de capacidade de correr pra trás. Capacidade de correr pra trás. Capacidade de correr pra trás. O famoso é defender profundidade. É esse o zagueiro que o Atlético tem que mirar. Acho que, por exemplo, o Abraão é um jogador que transita bem entre o zagueiro mais rebatedor, que se sente mais confortável em bloco baixo. Eu acho que o Abraão, nesse sentido, ele vai muito bem. Mas eu acho que o Abraão ele tem mais mobilidade ali do que o Gil, do que o Tobias, do que o Thiago Heleno. Então, nesse sentido, acho que encaixa melhor e acho que vai naturalmente ser titular. Se o Atlético, da maneira que o João, pelo menos, ensaiou jogar no primeiro jogo, bota o Gil lá no meio campo, obrigando ele a correr pra trás, o Gil vai morrer, o Gil vai falecer. Então acho que a gente precisa entender. A gente vai seguir com o Portuga? A gente vai, porra, entender que é ele o técnico, pelo menos até a reta final de temporada? Porque se você for parar pra pensar no Gil ano passado, que inclusive foi muito bem no Santos,
foi um zagueiro que se destacou porque o Carille joga num bloco mais baixo. O Carille jogava de forma mais confortável pro Gil. O próprio Barbieri jogava num bloco mais baixo, jogava de forma mais confortável pro Gil. Eu não tenho como deixar de falar. Ano passado, a gente tinha o Gil ao lado do Jair. O Jair, o zagueiro mais caro, se eu não me engano, do futebol brasileiro, que é um zagueiraço. Então, para essa questão de mobilidade, o Gil estava protegido por um zagueiro acima da média que o Atlético não tem. Então, é o ponto de interrogação que eu boto, se vale a pena ir atrás do Gil. E serve exatamente pro Thiago Heleno. Pô, a gente vai trazer o Thiago Heleno pra jogar lá no meio campo de novo, ficar tomando transição, errar, sofrer falta. O Thiago Heleno, ele ficou marcado ano passado por um dos principais responsáveis pelo rebaixamento exatamente por isso. Por ser um jogador que estava ali extremamente fragilizado dentro do esquema tático. E eu acho que para um cenário de Série B, independente do técnico que chegue daqui para frente, o torcedor do Atlético não quer ter um técnico que jogue linha abaixo, desculpa. Não quer ter. Se chega, sei lá, o Pepa, o Lisca, qualquer um, a gente vai precisar de um zagueiro com mais mobilidade. Porque são personagens que gostam de pressão lá em cima, são, pô, técnicos que gostam de ter a bola. Então, pro Atlético, cara, esse zagueiro mais pesado, ele perde sentido. Thiago, Gil, Tobias. O maior absurdo hoje da zaga do Atlético é a gente tá vendo, pô, nesse momento, Palmeiras e Atlético jogarem na base e o Arthur Dias lá. O Arthur Dias devia ser testado. Tanto na direita quanto na esquerda, enfim. Porra, deixa eu pensar aqui. O próprio Marcão, que é um zagueiro alto, que é um zagueiro forte, o Fábio Lucas. Hoje a base do Atlético, ela se mostra, assim, faz mais sentido apostar na base do Atlético do que contratar alguns desses medalhões. O nome é bom, tá? O Gil é bom zagueiro. Se a gente estivesse falando de um cenário do Atlético na Série A, voltando, se estabilizando na competição, seria super a favor do Gil. Pra jogar ali rebatendo bola, em posição física dentro da área, pô, amarradão o Gil. Mas não é o caso, bicho. E assim, acho que a melhor maneira de você avaliar um reforço é entendendo qual é o perfil que você precisa e qual cenário que você precisa daquele reforço. Hoje o Atlético não precisa do Gil. Talvez o Atlético até precise de zagueiros, mas zagueiros de outras características. Talvez o Atlético até precise de zagueiro, mas zagueiro de outra pegada, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Então é isso, minha opinião sobre o Gil. Acho que a gente precisa levar sempre a sério o contexto tático da equipe. Tamo junto, Aranha.